Imagina ser arrancado de sua família, acorrentado, vendido e jogado em porões quentes e superlotado, privado de luz, comida e água. Mesmo que você tente imaginar todas essas cenas, não dá para sentir o pesadelo que viveram inúmeros negros escravizados por décadas em várias cidades do Brasil. O Rio de Janeiro foi a cidade em que mais recebeu navios negreiros no mundo. Foram mais de 2 milhões de escravos africanos que desembarcaram na cidade maravilhosa até o século XIX. Durante o período do tráfico negreiro, o Brasil recebeu quase 5 milhões de africanos. O comércio de escravos teve início em Pernambuco, do século XVI até o século XIX. Os negros eram tratados como animais e como mercadorias. No século XVIII, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, o tráfico de negros aumentou ainda mais. Ouro Preto, capital de Minas Gerais na época, chamava-se Vila Rica e chegou a ter 50 mil habitantes. A maioria era negra. Muito ouro foi extraído de Minas para sustentar a coroa portuguesa. Com o passar dos anos e com a diminuição do ouro, os escravos continuaram trabalhando de forma abusiva, principalmente para os fazendeiros, e eram constantemente castigados. O tempo passou e várias leis foram criadas para proibir a comercialização dos escravos. A abolição da escravidão foi um processo gradual, né? Não foi de uma hora para outra, não aconteceu da noite para o dia. Já havia pressões externas para que a escravidão acabasse aqui no Brasil. Então, a partir de 1850, teve a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos. Foi uma lei que foi feita para atender os interesses dos ingleses, que já pressionavam o Brasil para acabar com a escravidão. Posteriormente a isso, houve a Lei do Ventre Livre, que dizia que os filhos de escravos nascidos a partir daquela data estariam livres. Então, a partir daquele momento, quem nascesse filho de escravo se tornaria liberto. A Lei do Ventre Livre, ela não, em termos práticos, ela não funcionou, porque mesmo que um filho nascesse livre, ele nunca ficaria longe do pai ou da mãe. Então, se o pai e a mãe eram escravos, automaticamente ele continuaria ligado à escravidão. Posteriormente a isso, veio a Lei do Sexagenário, que proibia a escravidão de quem fosse acima de 65 anos. Que também, em termos práticos, essa lei não funcionou, porque dificilmente um escravo atingia a cidade. Naquela época era muito difícil que um escravo chegasse aos 65 anos de idade. Mas o Brasil só libertou de vez todos os escravos no dia 13 de maio de 1888. É que a princesa Isabel, regente naquele momento, porque Dom Pedro II estava fazendo uma viagem pela Europa, assinou a Lei Áurea, que acabava com a escravidão no Brasil. A escravidão acabou. O que isso representou de fato para a população de ex-escravos? Socialmente, eles continuaram marginalizados e excluídos, não tinham possibilidade de emprego, né? Os barões do café deram preferência à mão de obra imigrante, estrangeira. Os escravos não tinham para onde ir, né? Eles não tinham um local, uma moradia. Então, eles ainda estavam ligados ao seu senhor, ao seu dono. Então, socialmente, o escravo não tinha possibilidade de ascensão. Ele continuou ainda preso ao trabalho que ele realizava antes. Então, essa falta de possibilidade, falta de oportunidade, fez com que o escravo continuasse marginalizado e excluído da sociedade. Teve uma libertação entre parênteses, porque os negros eles não tinham oportunidade de trabalho, eles não tinham condições de vida e simplesmente disseram assim: vocês estão livres. Mas livres para quê? Onde eles iam trabalhar? Então muitos deles retornaram para os seus senhores, voltaram a trabalhar para os seus senhores, não tinha escola, não tinha uma condição melhor para viver. Então, depois da libertação dos escravos, entre aspas, o negro continuou sendo discriminado totalmente. As consequências da escravidão, elas existem até hoje, né? Porque são mais de 300 anos de escravidão. E a escravidão ela esteve associada ao negro.
Então, o racismo que existe ainda na nossa sociedade é fruto disso. Vem desse período escravocrata do Brasil. O racismo ele é explicado pela escravidão, né? Um país que viveu tanto tempo a escravidão, um país que foi praticamente o último do mundo a abolir a escravidão, tão tardiamente, no final do século XIX, isso significa que a sociedade ainda vai viver, vai respirar esse tipo de preconceito contra o negro. A lei fala que a discriminação contra o negro, né, é um crime inafiançável. Né? A lei fala que o racismo é inafiançável, mas nós não vemos ninguém sendo preso, a discriminação está aí. Está aí até para se denunciar, é muito difícil, porque muitas das pessoas resistem, né, quando veem alguém sendo maltratado, essas coisas todas. E nós podemos observar aí também no nosso governo. O governo Dilma, por exemplo, estou aqui falando, né, do governo Lula, governo Dilma, falam muito e falaram muito, fizeram alguma coisa concernente ao negro, mas na realidade fica só na falácia, apenas na falácia, não faz nada, nada é elaborado. Nos ministérios, apenas um ministro, que é uma ministra negra. Podemos observar em todas as áreas, né, que o negro ainda, ele está lutando, mas ele está sendo muito descriminalizado no nosso país. Então essa liberdade, né, agora somos livres, né, será que somos mesmo? Então isso aí é que fica esse questionamento aí, porque nós não somos livres, essa é a realidade. Eu estou presidente do Tucanafro GV, né? Nós fazemos um trabalho justamente nessa área, que é um trabalho sério, né? Visando ajudar as pessoas que passam por essas situações de discriminação. Olha, quem quiser participar do Tucanafro, é só entrar em contato conosco, né? Nós temos uma página no Face Tucanafro GV e também não precisa ser negro para participar do Tucanafro. Troco carros normalmente todo ano ou de 2 em 2 anos e às vezes você vai em algum lugar para comprar um carro, aí você vê a maneira que você é tratado, às vezes é uma maneira com discriminação. Então eu já passei por isso, então falar que não existe discriminação é uma mentira, mas nós aqui do Tucanafro estamos lutando, trabalhando para incutir isso na cabeça das pessoas, que a discriminação, ela é perversa, Nós somos iguais, um dia vamos morrer, estaremos todos no mesmo lugar, então discriminar nunca. A data do 13 de maio, mais do que uma comemoração, é um momento de reflexão. A gente tem que pensar o que ela representou, o que realmente significou em mudanças, e para o povo negro, que se tornou livre, qual que foi a consequência? Eles continuaram marginalizados, excluídos socialmente. Então, é mais para a gente refletir sobre o nosso passado colonial do que uma data comemorativa. E o negro foi conquistando aos poucos seu espaço na sociedade. A história não acabou, ela está apenas começando. Não devolvo, porque está escrito que a aliança é minha. Tá escrito aonde? Aqui. Leia.